Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Em plena colheita, preço do milho sobe, vai a R$ 55,00 em Campinas. Você vai ver, estreia hoje no Mercado e Companhia o Ag Evolution, quadro semanal com as inovações do mundo agro. Afinal, você já ouviu falar em abatedouros móveis? A gente vai te mostrar as novidades lá da Austrália e também aqui do Brasil. Soja atinge mais alto valor da história e saca é negociada a R$ 126,00 no Porto. O PIB da pecuária subiu 9% neste ano e puxou para cima o desempenho do agronegócio em 2020. Tem tudo isso e tem muito mais nesta edição que já está no ar. Mesmo com o avanço da colheita do milho no Brasil, o preço do grão no mercado interno está em alta. No indicador CPEA Base Campinas, o valor da saca atingiu o mais alto patamar em 4 meses. O preço do milho no indicador CPEA Base Campinas chegou a R$ 52,59 no fechamento de ontem, o mais alto patamar desde 14 de abril deste ano, quando o valor tinha chegado a R$ 53,79. Só em agosto, a valorização do grão no indicador chega a 3,54%. A gente vai agora à análise de Paulo Molinari, analista das safras e mercado. Paulo, seja muito bem-vindo. É uma situação inédita ver o preço a R$ 55,00, base Campinas, em plena colheita do milho, segundo a safra no Brasil. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Realmente é uma situação diferente, né? Nós não temos nenhum fator internacional que esteja puxando os preços internacionais, uma quebra de safra americana, uma quebra na Europa, por exemplo, para puxar os preços mundiais e também puxar o preço no Brasil, né? E realmente o produtor tem se mantido firme nesse processo de retenção do milho no interior do Brasil, está colhendo, cumprindo seus contratos, vendendo até um pouquinho, mas há uma grande retenção de milho no mercado brasileiro hoje, produtor acreditando em altas, produtor acreditando em alguma dificuldade de abastecimento mais à frente, está capitalizado e isso vai sustentando o preço do milho nesse momento. Bom, essa é uma situação importante. Você está dizendo que não há nenhum fator no mercado internacional que seja o causador destes preços altos aqui no Brasil. O que faz com que a gente tenha este patamar, Campinas a 55, Passo Fundo a R$ 55,00 uma saca de milho? Quais são os fatores internos que levam a esse cenário? Bem, basicamente nós temos aí um bom embarque na exportação, não é? Embarcamos um pouquinho mais de 5 milhões de toneladas em julho. Agora, em agosto, nós estamos já com um line-up aí acima de 6 milhões de toneladas. É um bom embarque, não é necessariamente o causador desse movimento de alta. As colheitas no Mato Grosso já estão terminando, o que diz que a safrinha recorde do estado já está alocada, né? E o que vai sustentando realmente isso é esse sentimento que Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo tiveram realmente uma perda de produção. E os produtores aí estão aí propensos a colher o milho, colocar dentro do armazém e vender mais tarde, não agora, porque eles acreditam que o milho precisa valer R$50 porque a soja vale 100, né? Então, essa é uma relação que não necessariamente é obrigatória no mercado, mas os produtores estão capitalizados, estão centrados nessa tendência de retração da venda de milho e estocagem por mais tempo. Também há o fator plantio da safra de verão, né? O sentimento em quase todo o Brasil é de uma queda forte de área de verão em favor da soja, pelos preços aí que você mesmo citou nos portos, né? Preços recordes, e tudo isso vai colaborando para esse movimento de preços firmes aí em pleno mês de agosto, ainda em plena colheita. Pois é, Molinari, você falou que um dos fatores que sustenta o milho ao redor de R$ 55,00, citando novamente Praça de São Paulo e Rio Grande do Sul, é o ritmo da exportação. Outro fator é que o produtor está mais retraído, mas a gente tem uma expectativa de uma colheita ainda farta dessa segunda safra. Não houve nenhum grande problema climático afetando o volume disponível no mercado doméstico.
Então, na verdade, houve, né? Nós tivemos 60 dias de estiagem no Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, norte do Paraguai. As produtividades aí estão pegando médias abaixo de 100 sacas por hectare em todos esses estados, né? Então, nós temos uma quebra nessa região e tudo isso gera um certo ambiente especulativo, sensibilidade de que o produtor precisa de preços melhores para compensar as perdas de produção que ele teve, né? Sim, mas você está aceitando perdas regionalizadas. Em termos de volume de produção do milho segunda safra no Brasil, a expectativa das safras de mercado é que nós atinjamos qual? Nós temos uma estimativa atual de 74 milhões de toneladas para essa safrinha 2020, né? Com uma comercialização que vai passando da metade, né? Já temos que chegar entre 55% e 60% da safrinha brasileira comercializada, ou seja, é bastante coisa, né? Quase 45, 50 milhões de toneladas comercializadas de forma antecipada. Uma boa parte disso é exportação, outra parte é demanda interna, e o restante aí que o produtor não comercializou até agora e está definitivamente decidindo reter aí nos armazéns e vai causando esse ambiente de preços firmes. Muito bem, eu quero já também destacar para a nossa audiência que esse número que o Paulo Molinari acabou de trazer é um número que está chegando em primeira mão para quem assiste o Canal Rural. Ele disse que de 55% a 60% da segunda safra de milho brasileira já está comercializada. São números que ainda estão no ajuste final e que oficialmente serão divulgados ainda hoje. É isto, Molinari? Para fechar, a outra pergunta que eu te faço é, se temos ainda mais de 50% ou 40% para ser vendido, é hora de esperar ou ficar sentado nesse milho porque o preço vai subir mesmo? Bem, é isso. Nós vamos divulgar esse dado aí às 17 horas hoje, né? Então, é um dado que está sendo ainda terminado, finalizado. Nós temos aí um ano difícil pela frente no abastecimento de milho, né? Nós temos aqui, terminando essa safrinha agora, nós só teríamos milho novo em volume para atender o mercado em julho de 2021, já que a safra de verão será uma safra de verão pequena, discreta, em um ano de laninha, né, que sempre traz aí um certo tipo de risco, né? Então, a comercialização cadenciada, observando os vários fatores que nós temos pela frente, é importante daqui para frente, né? Sendo que quem precisa vender, os preços atuais já são preços ótimos para comercialização, né? O fato é que realmente daqui até julho de 2021 nós teremos algumas emoções no mercado brasileiro de milho. Muito bem, o tempo já está encerrado, mas eu preciso fazer uma rápida pergunta. Muita gente falando sobre problemas do milho lá na China. Como isso interfere no Brasil e a fartura de milho nos Estados Unidos também, se vai trazer alguma interferência? Se puder rapidinho responder para a gente. Sim, Chicago está aí nas suas mínimas, né? Está pouco observando o dado da China. O dado da China pode ter um problema aí por enchentes regionais, tem um problema aí com a logística interna, por isso a China fez algumas compras de milho americano, mas o efeito China é tão pequeno que Chicago nem consegue reagir. E para o Brasil, nada tem a ver com o movimento interno de preços, a China não está participando desse jogo brasileiro. Muito bom. Obrigada, Paulo Molinari, pelas informações e pela exclusiva informação sobre a comercialização do milho aqui no Brasil. Uma boa tarde e bom trabalho. Obrigado, boa tarde. Até a próxima. A soja atingiu o mais alto valor da história, chegou a R$ 126 no Porto de Rio Grande. E aí, será que este é o limite? O consultor Evandro Oliveira afirma que devem haver novas altas, ou melhor, podem haver novas altas nos preços. Vamos ver. Olá pessoal, os preços da soja permanecem disparando no mercado interno. Muito disso por conta aí da escassez de produto, escassez de soja disponível, onde a comercialização já se encontra bastante avançada, restando aí pouco entre 4% e 2% de soja a ser comercializado, o que tem aí trazido aí uma necessidade por conta da indústria que tem distorcido as cotações no mercado físico.
A tendência muito aí da aposta da ponta vendedora é de que sim, os preços venham a subir, a se elevar ainda mais por conta dessa necessidade, né? Lembrando que temos aí aproximadamente 4 meses de comercialização e a tendência é de que os preços se elevem até o final do ano. O dólar tem seu papel nisso também, se mantendo elevado aí nas últimas semanas, dólar na casa dos 5,30, 5,33, tem sim influenciado de certa forma na elevação das cotações. A comercialização da commodity, da safra atual, como foi dito, já se encontra entre 96% e 98%. E da safra nova, lembrando também que já se encontra bastante adiantada, onde os principais estados já comercializaram praticamente metade da sua safra. Quanta informação só no primeiro bloco, né? Ou seja, 96% da safra já vendida, R$ 126 no porto. O céu ainda é o limite e a safra nova também já tem quase metade vendida. E a gente está falando de soja. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro acumulou alta de mais de 4% em 2020. O ramo da pecuária e o ramo agrícola registraram alta. Vamos ver? O Produto Interno Bruto do Agronegócio Brasileiro, calculado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, teve crescimento de 0,78% em maio. Em 2020, o PIB do agro avançou em todos os meses do ano e já acumula uma alta de 4,62% no período. Em relação aos ramos do agronegócio, o destaque positivo é a pecuária, com alta de 0,9% em maio e expressivos 9% no acumulado do ano. O ramo agrícola registrou aumento menor e cresceu 0,75% no mês e 2,51% entre janeiro e maio. Alta de 4,62% para o PIB do agro, que teve crescimento em todos os meses deste ano. A questão é saber, será que o PIB do agro vai ajudar o Brasil a sair da crise? O economista da FGV Agro, Felipe Serigati, responde para a gente. Vamos ver. Qual que é a importância desse crescimento para a economia brasileira como um todo? Bom, como as próprias sugestões do Banco Central já deixam claro, não, o crescimento das atividades agropecuárias não serão suficientes para colocar a economia brasileira operando em campo positivo esse ano. Isso não significa que a importância do universo agro seja menor, seja pequena, de forma alguma, é justamente o oposto disso. Chama a atenção o ótimo desempenho do universo agro em termos de comércio internacional, ou seja, apesar de toda essa turbulência, o setor exportador, o drive exportador do universo agro continua funcionando muito bem. Embora esse crescimento das atividades agropecuárias não seja suficiente para fazer com que a economia brasileira registre um crescimento positivo esse ano, gente, vale a pena a gente não esquecer que enquanto a atividade industrial, por exemplo, ela é localizada notadamente nos grandes centros, as atividades do universo agro estão espalhadas pelo país como um todo. Resultado líquido disso é que quando esse setor ele apresenta um bom desempenho, isso significa que uma fração muito relevante, majoritária do território brasileiro, passe por momentos mais favoráveis. Colocando dentro do contexto que nós estamos operando nesse primeiro semestre, que a gente operou nesse primeiro semestre, isso significa que, uma fração relevante do território brasileiro está passando por todas essas turbulências causadas pela pandemia de uma forma mais tênue. Houve um setor que conseguiu gerar renda e essa renda conseguiu dinamizar as economias em que esse setor é atividade econômica predominante, ou seja, você imagina ali, o país tira os principais centros, onde está concentrada notadamente a indústria, tira aqueles municípios em que a atividade econômica predominante é minério ou petróleo, o restante, quem dinamiza essas economias, essas cidades, é justamente o universo agro. Muito bacana. Obrigada, Felipe Serigati, pelas explicações. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.